tem a segunda etapa, a segunda parte da nossa videoaula sobre a Revolução Cubana. Importante identificarmos que parte das terras cubanas, boa parte das terras cubanas começaram a ser ocupadas por interesses especulativos dos americanos, né? Sejam aqueles ligados à cana-de-açúcar, sejam aqueles ligados ao turismo, sejam aqueles ligados à extração de carvão. Então, os Estados Unidos já havia se implantado na ilha de Cuba, mas se intensifica muito com a saída dos espanhóis da ilha. E aí, a questão da terra em Cuba ela é muito complicada, porque a terra em Cuba é montada na origem com a ocupação de círculos. Né? Então, se você vê um mapa antigo de Cuba, eu tentei encontrá-lo aqui, não consegui, mas um mapa antigo de Cuba vai ser muito claro isto. Você tem áreas que os círculos, inclusive, se encontram, gerando áreas de conflito entre proprietários de uma terra e de outra, e áreas que não se completam, porque imagine que os ciclos, por mais que eles estejam próximos, eles vão deixar uma área comunal, uma área que intencionalmente serviria a todos e não poderia ser, por exemplo, plantada. Então, essa questão da terra vai ser muito conflituosa na ilha de Cuba, além do que o processo de exploração dos espanhóis desde sempre nas terras que a ideia seria ser dos cubanos. Né? Para além disso, né, essa vamos dizer assim, essa necessidade de transferência muito rápida, e aí só os grandes capitais conseguiram fazer do engenho para a usina. Né? A construção dos grandes engenhos centrais em Cuba vão concentrar ainda mais, ou vão concentrar as terras, principalmente na mão desses capitalistas americanos, né, que exploravam a ilha. Não vou entrar em grandes detalhes sobre isso, mas aconselho para o futuro quem quiser se aprofundar o livro chamado O Engenho do Fraginaus, até para conhecer a estrutura da cana-de-açúcar um pouco relacionada, um pouco diferenciada daquela que existe no Nordeste açucareiro brasileiro. Eu aconselho a leitura de Fraginaus. Né? Para além disso, sobre a influência americana, você vai ter a questão da Segunda Guerra. Né? Além da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra de Independência. Né? A Segunda Guerra de Independência americana, a Segunda Guerra de Independência cubana vai ter forte intervenção dos Estados Unidos da América. Né? Só para vocês terem ideia da dimensão de como foi o processo de independência cubano, nós vamos ter só nesse segundo processo 400 mil cubanos mortos e 80 mil espanhóis mortos. Né? Então foi uma guerra, de fato, não é um grito do Ipiranga, é isso que eu estou tentando fazer com que vocês compreendam sem precisar ter citado essa frase, mas aí eu resolvi fazê-lo. E a partir daí se desenvolve, né, aquela formação da classe trabalhadora inglesa. Então aqui, a partir daqui se desenvolve aquela formação da classe guerrilheira cubana, né? A cultura da guerrilha, né? Essa formação, negociação em conflito, vai fazendo um processo de formação de uma estrutura voltada para a guerrilha. Não há, como se fosse o texto principal que nós estamos lendo, é o texto do Florestan Fernandes, não há exatamente o capítulo sobre a guerrilha, não há dúvida de vocês sobre a importância da guerrilha nessa mudança, inclusive, das linhas gerais ideológicas, políticas e social, de opção do povo cubano, né? Se eu penso no Fidel Castro, por exemplo, Fidel Castro era um homem que não era do Partido Comunista, nem sequer era do Partido Comunista, era do Partido Ortodoxo, mas que, de certa forma, a guerrilha
E os fatos históricos o levam a montar talvez a mais sólida, se não a única estrutura socialista das Américas. Em 1898, né, os Estados Unidos entram em guerra com a Espanha. Né? A guerra em Nova Granada, a guerra em virtude dos interesses das Filipinas, a guerra em virtude dos interesses dos Estados Unidos no domínio da Ásia e no domínio do Caribe. Né? Desta guerra, essa guerra é consequência daquele velho episódio do Maine, do navio Maine, que até hoje ninguém sabe quem afundou o Maine. Alguns dizem que os povos americanos que afundaram o Maine para ter justificativa de montar uma guerra contra os espanhóis para ocupar áreas espanholas. A Espanha frágil nesse período vai dando, vamos dizer assim, vai perdendo boa parte do seu império. Essa guerra não vai durar muito, ao contrário da guerra com Cuba não vai durar muito, e de certa forma pacifica a guerra com os cubanos. Né? Só que a paz vai ser negociada entre Estados Unidos e Espanha. Não vai envolver os interesses cubanos, já que já se declarava uma nação independente, mas não vai ser chamada para negociação. E aí, alguns aspectos vão sair desse acordo de paz. Né? O reconhecimento da independência cubana vai ser um dos aspectos. Porto Rico passa da Espanha para domínio dos Estados Unidos, até hoje é uma possessão americana. O Porto Rico é Estados Unidos. A ilha de Guam e o domínio americano sobre as Filipinas. Depois isso aí vai gerar uma série de conflitos americanos na Ásia, que vocês conhecem alguns deles, como, por exemplo, a tentativa de expansão americana em outros locais, Camboja, Vietnã, enfim. A guerra com o Japão, o imperialismo americano no século XX vai tentar também o domínio dessa região da Ásia. Não é isso que nos interessa agora, especificamente. Né? Em troca, os Estados Unidos vai pagar 20 milhões de dólares por essas áreas e vai ocupar Cuba, né, até 1905. Então, Cuba se transforma em independência. A independência de Cuba se estabelece lá por 1898, mas apenas em 1905 os Estados Unidos deixa a ilha de Cuba, mas deixa Cuba com a famosa emenda Platt, né? Emenda Platt, que cria as regras a serem seguidas por Cuba, um conjunto de regras muito rigorosas a serem seguidas por Cuba. Né? Até hoje, né, mesmo com todos os conflitos, os Estados Unidos ainda usufruem um pouco da emenda Platt. Né? Então nós estamos falando aí de mais de 100 anos, mais de um século depois, os Estados Unidos ainda usufruem da emenda Platt. Por exemplo, quando se pensa em Guantánamo, a prisão de Guantánamo que fica na ilha de Cuba. Né? Os Estados Unidos pode alugar qualquer área, qualquer terreno em que tenha interesse de exploração, por exemplo, do carvão de Cuba. Né? Ou comprar ou alugar esses terrenos da ilha de Cuba para desenvolver negócios, ou como é o caso da ilha de Guantánamo, né? A parte Bahia de Guantánamo, que paga um aluguel irrisório, o preço de um apartamento de luxo no máximo, para ocupar toda aquela área da ilha de Cuba. É como se fosse um enclave. Agora, imagina um enclave num estado que, durante o devir, né, depois da Revolução, vai ser quase um estado inimigo.
vai ser um Estado inimigo. Né? Por pouco não houve uma guerra nuclear de imensas proporções entre as duas partes. Então, essa obrigatoriedade de vender ou alugar partes de Cuba, ela era decidida unilateralmente. Quem define isso é o presidente dos Estados Unidos. Aí por aí você vê que a autonomia, a soberania sobre o território cubano não está na mão do Estado cubano, não está na mão do povo cubano, não está na mão do presidente dos Estados Unidos. E de certa forma vai se criando frustrações da liberdade cubana, né? O processo de independência e de liberdade cubana vai ser frustrado, porque imagine, já é frustrado porque já é a última das independências, continuava submetendo seus espanhóis, de repente vai se submeter aos americanos, né, que passam a explorar a cana-de-açúcar, já exploravam a cana-de-açúcar, já exploravam a terra, passam a explorar o carvão, já exploravam o turismo, enfim, controlavam a economia da ilha de Cuba. E controlava também as articulações políticas para os golpes na democracia cubana, principalmente em 1952, quando, graças às articulações do governo cubano e uma parte um aspecto político cubano, você tem um golpe, né, um golpe de Estado que leva ao poder o Fulgêncio Batista. Fulgêncio era, por ser um homem popular, mesmo com apoio americano, ele vai fazer o golpe muito próximo a uma eleição que já indicava, né, uma vitória ou assim uma grande um grande aparecimento de um grande partido que surgia há muito pouco tempo, que era o Partido Ortodoxo, né? Que não era um partido sequer socialista, né? Uma bandeira, inclusive, muito próxima a essas bandeiras do centro, ou mesmo bandeiras da direita sei lá, vamos dizer, igual o Jânio Quadros com a sua vassoura, né? O Partido Ortodoxo tinha uma característica muito isso, né? Não roubaremos, era o slogan do partido. Nós não roubaremos, porque os governos anteriores cubanos roubavam. Isso vira e mexe e retorna, né? A possibilidade das pessoas se balizarem na fé, né, na justiça de um Estado livre da corrupção. Esse golpe acontece muito próximo das eleições, né, que já se consagrava o Partido Ortodoxo como grande vitorioso, e uma frustração imensa, nova frustração na população cubana. E nesses jovens cubanos que acreditavam, uma elite cubana que acreditava na transformação, vamos dizer assim, reformista dos interesses dos cubanos, sem sequer pensar em criar conflito com os Estados Unidos. Não era nem isso que estava em pauta no primeiro momento. Então, a possibilidade da vitória do partido de Fidel Castro, do Partido Ortodoxo, vai fazer, inclusive, com que setores de esquerda, o Partido Comunista, vai apoiar o ditador. Né? O Partido Comunista vai apoiar o Fulgêncio Batista. Depois ele destrói o Partido Comunista Cubano. O Comunista Cubano vira totalmente inclusive assim, como a guerrilha
redefinir o caminho das coisas. Florestan tá perfeito, né? Como a guerrilha vai redefinindo o caminho de Fidel, né? Não só de Fidel, o caminho dessa elite, dessa jovem elite. Então, esses setores da esquerda que vão apoiar o Fulgêncio, eles assumem inclusive ministérios, né? Dentro do Partido Comunista assume 2 ministérios dentro da estrutura do Fulgêncio, o que é outra vez um grande paradoxo da Revolução Cubana, vai ser exatamente esse. Veja, estranho isso, muito estranho para o início do século? Não, vocês que conhecem a história do Brasil vão lembrar do Vargas e do Prestes, né? Estou fazendo as comparações assim meio que não deveria fazer, mas para que vocês tenham um vínculo da possibilidade disso não apenas na Revolução Cubana, mas o Vargas manda a esposa do Prestes para morrer numa câmara de gás. Depois o Prestes apoia o Vargas na sua eleição. Então, as coisas têm, às vezes, algumas relações, né? Associado a isso, essas pessoas, vamos dizer assim, frustradas, revoltadas em terem um processo democrático roubado, né? Ter um golpe, vai criando uma indignação muito, muito forte, né? Principalmente das elites letradas, no Partido Ortodoxo, no partido que foi deposto, enfim, um conjunto de insurreições generalizadas aqui e lá, que foram sendo compostas, né? E foram sendo compostas também em torno do Partido Ortodoxo, mas não só, né? Por outro lado, há a queda do grupo que estava no poder antes de Fulgêncio Batista entrar. E o Castro vai organizar, portanto, Fidel é um advogado e acreditava muito na questão da justiça, das leis. Enfim, não era um revolucionário, né? Fidel se transforma num revolucionário. E o Fidel vai organizar a primeira ação revolucionária, né? Não tinha nem cacuete para isso, mas organiza a ocupação dos dois quartéis, né? Aquela famosa ocupação dos dois quartéis, que vai dar nome, inclusive, ao grande movimento que vai surgir depois, que é a ocupação de Moncada e Baiano, né, que ficam no oriente da ilha. O mais distante possível de Havana, porque Havana era o que era mais difícil de se conquistar. Associado a isso, se organizava uma greve geral, que falhou, também porque o Partido Comunista apoiava, inclusive, o Fulgêncio, e Fidel e Raul acabam presos, né? Nesse momento, na prisão, Fidel vai escrever sua grande obra, né? O Novaes costuma dizer. É muito difícil uma pessoa fazer revolução e escrever, por isso que escrevem tão mal. Os revolucionários escrevem tão mal, estão tão quase em fazer revolução, que ele não pode exigir que se escreva bem. Eu não concordo com ele, mas a história me absolverá é um belo ensaio, pelo menos de um advogado que sabia escrever, né? Além disso, né, o grande líder da oposição preso, o ex-presidente afastado, o Fulgêncio Batista vai convocar eleições em 1954. Né? Nessas eleições,
a esquerda não vai lançar candidato, mesmo porque o principal candidato está preso. Já vi essa história em algum lugar depois. Mas aí a oposição não lança candidato e seria um candidato único, o ditador, Fulgêncio Batista, golpista Fulgêncio Batista. Como se fosse o Temer o único candidato à eleição, candidato único. Só que, como abriu para a democracia, tinha que também absolver as pessoas que foram presas nesse processo. Então liberta Fidel, porque abriu para a democracia. Eu espero que o devir também dessa história repetida seja algo, seja algo diferente daquilo que está aí hoje. Fidel vai para o México, foge para o México com medo das retaliações do Fulgêncio, mas mantendo contato com essa resistência clandestina. Aí em Cuba se lança um movimento, esse movimento que eu falei aqui, que foi da data da invasão, que se chama Movimento 26 de Julho, uma reorganização da ocupação de 26 de julho, e as diretrizes gerais do movimento 26 de julho vão estar no livro citado anteriormente de Fidel, A História Não Se Ouverá. Vai estar as bases desse movimento. Em 1956, um grupo de 82 homens, um argentino, vários cubanos, um italiano, enfim, se reuniam no México. Lembra que eu falei que o México pós-revolução absolvia essas diversas pessoas das diversas partes do mundo que estavam com problemas políticos, e o México está ali do lado. Não dá para ir para os Estados Unidos, claro, os interesses mais conservadores e queriam garantir a sua galinha dos ovos de ouro ali tão próximo. Vai para o México. Eles se lançam em 56 ao mar com uma fragatinha. Não sei se cabiam 20 pessoas, mas tinha 82 homens naquele navio, que não sabia como é que aquele navio aquele barco não afundava. O nome do barco se chama Grama. Não sei se vocês já tentaram entrar nas rádios, nos jornais, naquilo na mídia que se produz em Cuba, você vai ver que Grama é o nome dos principais veículos do principal veículo de comunicação. A entrada é um pouco frustrada, porque Fulgêncio sabia onde eles iam desembarcar, vai lá, prende boa parte deles, mas Fidel, Raul e por coincidência, os três conseguem desembarcar e fugir. Cuba divide-se em 3 partes para organizar a guerrilha. Associado a essa guerrilha, que aí vai se consolidando na Cuba interior, com os trabalhadores, com os movimentos sociais, vão se organizando a Cuba em 3 flancos específicos. Você vai ter agora uma grande força do apoio da esquerda citadina a esse grupo. Toda aquela gente que já não aguentava mais o Partido Comunista, já tinha o traído totalmente, vai migrar para dar apoio a esse grupo. Mas já não era mais o Partido Ortodoxo, era um grupo muito mais amplo, chamemos assim, que vai fazer lá a famosa carta de Bogotá. Inclusive pessoas que estavam ligadas ao ex-presidente Socarrás participavam também desse processo. Ou seja, não era na época, pelo menos, não eram só os guerrilheiros ligados a Fidel, mas Fidel já era, nesse momento, a figura mais importante. Muito embora a carta de Bogotá não vai
assim, focar nas linhas gerais de uma estrutura comunista ou de uma estrutura socialista, pelo contrário, né? São uma coisa mais, vamos dizer assim, mais conservadora, né? A partir daí, né, vai ser lançado um documento de um outro texto do Fidel famoso, de Sierra Maestra, e a greve geral em 1958. Quando o campo e a cidade está contra Fulgêncio Batista, já acaba o seu respaldo. Né? O respaldo era muito pequeno. Só que essa greve frustrada faz com que o Fulgêncio faça uma nova tentativa de ofensiva contra a guerrilha. Mas aí se percebeu que não tinha mais volta, aí se deixou claro que a guerrilha já era muito forte. Né? Fulgêncio envia 10 mil soldados, né, que para Cuba é imenso. Né? Talvez em outra estrutura como o Brasil isso seja minuto, mas para Cuba isso é imenso. Em 75 dias, desses 1000 soldados, 10% foram abatidos pelos guerrilheiros. Né? Então o exército recua. Quando o exército recua, você tem um encontro em Caracas, né, que as grandes lideranças cubanas fazem um pacto. Né? Esse pacto dizia a instalação de estratégias comuns para a luta, após queda do tirano, criar um governo constitucional e provisório e castigar os culpados, cumprindo os compromissos internacionais, o progresso econômico, social e institucional do povo cubano. Veja, não era a revolução socialista que vai se dever com o processo. Quando assim, a tentativa de ataque frustrado à guerrilha foi o último suspiro do Batista. Né? Foi um suspiro do Batista e o foco deixa de ser a cidade e passa a ser a guerrilha, passa a ser o campo. Né? As pessoas perceberam que a verdadeira revolução viria do campo, a verdadeira transformação viria do campo. E no dia 31 de dezembro, o Fulgêncio abdica e foge. Aí o processo de levar as forças revolucionárias ao poder. Até então não existia nada contra os Estados Unidos, só que os Estados Unidos vai ser o grande empecilho a isso, porque a ação revolucionária levava o povo ao poder, e o povo ao poder significava lutar contra os desmandos do próprio imperialismo americano, da exploração americana na ilha de Cuba. Então o aprofundamento da ação imperialista americana não poderia, de certa forma, acontecer sob nenhuma forma. Né? Ao contrário do aquele grupo que se reúne em Caracas, né? Esse grupo é muito mais forte a presença do Fidel. Já é muito mais forte a presença do Fidel. Né? E, portanto, o manifesto de Sierra Maestra vai ser muito mais importante do que essa carta de intenções de Caracas. Em 1961, as forças revolucionárias já no poder, a tentativa frustrada dos Estados Unidos de invadir Cuba, né, pela famosa invasão da Baía dos Portos. Foi a maior derrota, mais rápida derrota americana do lado de casa da história da humanidade. Né? Os cubanos rechaçaram
a presença dos americanos na ilha. Não só as forças do Estado, mas os cubanos em geral não queriam os americanos na ilha. E aí, a partir daí, não queriam os americanos mesmo. Ou boa parte dos americanos. Ou seja, foi muito rápido a reação do povo cubano à invasão da Baía dos Portos. É quase assim um milagre. Não existe milagres na história, mas isso é como se fosse quase um milagre da história ter contido a invasão dos Estados Unidos pela Baía dos Portos. A partir daí, estava claro que os Estados Unidos, quando seus interesses eram negados ou colocados em riscos, eles iam usar o aparato bélico. Mas não estava só claro para Cuba, estava claro para o resto do mundo inteiro. E aí você tem, após isso, aquela famosa Operação Mangusta, em que os Estados Unidos tentavam minar e destruir tudo aquilo que o governo cubano tentava construir. Então, a explosão em hotéis, principalmente, para que as pessoas não visitassem Cuba. O terrorismo gestado pelos órgãos oficiais americanos. Se estabeleciam para boa parte da América Latina que não se alinhasse à sua doutrina. Mas lembrem, nós estamos na Guerra Fria e aí não havia outro caminho para Cuba do que, inclusive, se alinhar àqueles que eram contrários ao seu inimigo. Na verdade, a associação tão íntima e tão forte de Cuba com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se estabeleceria principalmente por conta desses episódios. Pede ajuda à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas manda alguns submarinos para Cuba, e os submarinos tinham mísseis nucleares, os quais ficam instalados. O conflito vai se agravando, inclusive não é bem oficial, mas diz que um homem só salvou a humanidade de deixar de existir, que ele recebe uma ordem de lançar os mísseis contra a Flórida, os mísseis atômicos contra a Flórida. Ele não segue a ordem e houve um acordo entre o Kennedy e o Khrushchev, e aí se resolveu a crise dos mísseis, dos foguetes são retirados, mas também os Estados Unidos se comprometiam em não mais invadir Cuba. A única possibilidade de ficar em Cuba é aquela que tem até hoje, que é aquele enclave em Guantánamo. O que os Estados Unidos fez foi, talvez de forma muito cruel, fazer um bloqueio, mesmo após a queda da crise dos Estados Unidos. O bloqueio se mantém, fazendo com que Cuba tivesse que sobreviver com basicamente seus próprios recursos. Ficam proibidas as empresas americanas de enviar produtos para Cuba, e ficam proibidos as empresas que utilizam produtos americanos de enviar produtos para Cuba. Ou seja, Cuba tem que sobreviver das suas próprias tecnologias. E, claro, tem algo importante nesse processo que quase todo iria dominado pelos Estados Unidos, que é a indústria da nafta. A indústria que gera todos os fertilizantes e defensivos agrícolas no mundo, é quase ela controlada por uma empresa só, que é a Dow Química. Ou é Dow Química ou é derivado da Dow Química. Então, Cuba vai ter que produzir alimentos para a sua população de forma orgânica. O que não deixou de ser uma coisa muito boa, porque hoje a alimentação do povo cubano é
melhor. Mas claro que em outros sentidos vai ficar aquela imagem de uma carência material muito profunda, né? Porque é uma pequena ilha que não produz, por exemplo, um conjunto de tecnologias que deveria vir de outras partes do mundo. Né? O Obama amenizou isso, né? O governo Obama, de certa forma, reduziu isto, mas mesmo assim ainda se tem as consequências históricas desse processo. Viva Cuba, viva a Revolução, e o que ela significou para o resto da América, que talvez seja muito mais importante do que a própria Revolução, né? Aquele que Che Guevara acreditava, temos que levar a Revolução para o resto da América. E nem os soviéticos, nem Fidel acreditavam que tivessem forças e fôlego para fazer. É isso, um grande resumão. Eu espero as perguntas de vocês. Nos encontramos na próxima quinta-feira, porque essa tá igual aquele negócio Chicó, né? Morre, não morre. Essa foi, tem aula, não tem aula. Até quinta-feira espero que tenha aula. Aula assíncrona ou síncrona. Essa que é a síncrona. Até lá.